Fala, galerinha do nosso canal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo com aquela nossa grande amiga, parceira e companheira. Fala aí um Então, pouquinho, Ju. galerinha, meu nome é Juliana, sou professora de Geografia e hoje a gente está aqui para falar de um assunto que é fundamental na vida, é fundamental para você. E aí a gente começa perguntando, né? Isso que a gente vai falar tem no seu próprio corpo, né? E é parte de você e você não vive sem isso. Você já pegou a charadinha, a brincadeira e conseguiu descobrir o que que é? O que que tem dentro do seu corpo que é fundamental para a vida e que você não sobrevive sem ela? Sabe? Você, Dudu, você sabe do que eu Saúde tô falando? eterna, né? E mais do que necessária, água, né? O nosso planeta é Terra, mas a gente sabe que a maior porcentagem da formação do nosso planeta é de água. Ju, e agora eu preciso falar. Toda aula de assunto água. Professor, a água do planeta vai acabar um dia? Responde aí para mim, Ju, vai acabar? Ai, Deus. Então, gente, olha, a água do planeta, ela é praticamente a mesma desde o início da formação, né? Desde que começou a formar os oceanos, os mares, né? Essa água, na verdade, é como se fosse um copo cheio, né? A gente está sempre com esse copo cheio. O problema é que esse copo de água cheio, uma parte dele está sendo poluída, né? Então a gente, infelizmente, não é que a água vai acabar, ela continua existindo e continuará existindo. A questão é o acesso a essa água boa, água para beber, água que hidrata o nosso corpo e que a gente, quando falta, é que a gente percebe que abre a torneira da cozinha, não dá para lavar. Vai no banheiro, não dá para dar descarga, não dá para lavar a mão, não dá para tomar banho, e o que inviabiliza muitas outras coisas, lavar roupa, limpar, enfim. Água é fonte de vida, né? E vida sem água não existe. Na verdade, o que acontece é que 97,2% da água que existe está nos mares e nos oceanos. Ela é água salgada. Sim, você deve estar perguntando, mas não dá para dessalinizar a água do mar e do oceano? Ó, isso aí, claro que dá. Mas é barato? É caro, é um processo caro. Quando a gente fala sobre isso, né, e que o aluno pergunta, faz essa brincadeira, né, a água do planeta vai acabar? A água do planeta, boa para beber, disponível, sem ter que fazer nada, ela tá ali, cristalina, límpida, inodora, né? Enfim, essa tá com seus dias contados. Porque adivinha, queridos, adivinha quem tá poluindo tudo isso? É isso, a gente está causando mal ao planeta, a gente está poluindo a água. Como a Ju falou, a água ela não vai acabar, né? A não ser que ela abra um buraco na atmosfera e vá embora para o espaço, né? Porque o único jeito da água acabar é esse, Ju. Quando os alunos perguntam, vai acabar a água, gente. Para a água acabar, ela vai ter que abrir um buraco na atmosfera e falar adeus, adeus, estou indo. Não vai acabar, desse jeito não acaba, tá certo? O que ela está se tornando é imprópria para o nosso consumo, né? A água potável, essa água boa de beber, ela está se tornando imprópria. A água é um ciclo, o ciclo hidrológico, o ciclo sem não, não é o ciclo do Rei Leão, não, tá, gente? É o ciclo da água. Ela evapora, forma nuvem, precipita, e aí vai em todo o planeta. Só que o que, que acontece? Com tanta alteração climática que a gente já está vivendo, né, que a gente vem causando, essas temperaturas elevadíssimas por conta de tanta poluição na atmosfera, algumas regiões onde se concentrava mais água, tanto na atmosfera quanto na superfície, essa água começa a se deslocar para outras partes do planeta. Então, só para deixar claro que a água não acaba, a água ela é cíclica, essa água que a gente tem ela não vai acabar,
Porém, a má utilização, a forma inadequada, indevida da gente utilizar, isso está causando uma diminuição Ah, da água muito bem potável. colocado, né? Quais são os desafios, né, ambientais para o milênio em termos de preservação desses mananciais, das nascentes, dos aquíferos, né? O Brasil, vale ressaltar, que tem uma situação muito privilegiada. Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas, né? Que não nasce aqui no Brasil, nasce lá nos Andes, né, no Peru, na Cordilheira dos Andes, e vem percorrendo e caminhando, pegando outros afluentes para formar o Rio Amazonas, né? E a bacia desse rio é considerada a maior bacia hidrográfica do mundo em extensão e volume de água. Então, quer dizer, o Brasil não teria problema de água, de falta de abastecimento de água. Ah, mas Juliana, e lá no Nordeste, na seca? Bom, aí é outra história. Eu tô falando de água realmente, se a gente for pensar no aquífero Guarani, por acaso, né, Eduardo, que está presente boa parte no território brasileiro, entre sudeste e sul, né, do Brasil, ainda estende para outros países nossos vizinhos aqui, a Argentina, Paraguai e Uruguai. Quer dizer, o aquífero é uma grande reserva de água doce subterrânea. Só para a gente pensar, a gente precisa ter, né, com o governo, mas precisa também ter a consciência ambiental que começa conosco, né? No nosso dia a dia, de viu a torneira pingando, fecha, né? Viu que tá tendo um vazamento em algum lugar, liga para a empresa responsável para que aquele vazamento seja sanado. Enfim, a gente acaba tendo um posicionamento muito interessante no Brasil, porque a gente não vive a escassez de água, a gente tem abundância, mas se a gente não souber como tratar essa água, não vai adiantar ter abundância e ter que fazer muitos tratamentos com essa água para despoluir, para a gente poder usar. Ela vai ficar cada vez mais cara. E aí existem nações do mundo que vivem em escassez quase total, são vários países do continente africano, né, que tem escassez. O Nordeste, o polígono da seca tem escassez, quer dizer, nem dentro do próprio território brasileiro é uniforme. A gente tem lugares com abundância, lugar com escassez, e a gente tem a água como recurso, fonte de vida, e que a gente precisa saber cuidar. E começa com a gente, não é isso, Dudu? Ficar horas no banheiro, tomando banho, escovando o dente com a torneira Mas tem aberta, como outras é que é situações isso? que muitas vezes passam desapercebidas. O consumo exagerado de determinados tipos de produto, isso também gera desperdício de água, porque toda indústria precisa de água. Mesmo uma indústria que não utiliza diretamente água nos seus produtos, na sua produtividade, ela precisa da água para fazer a limpeza. E quando a gente fala de uma fábrica, de uma indústria, é um ambiente territorial muito grande, tá certo? As indústrias alimentícias, elas trabalham quase que o tempo todo sendo lavadas para que não cause nenhum tipo de problema, né? Roedores, insetos ali presente no processo produtivo. Então, o consumo, ele acelera o consumo de produtos, ele acelera o consumo de água também. Quando a gente compra uma calça jeans, aquela calça, para a produção daquela calça foi necessário um grande volume de água. Quando a gente ingere carne, não estou falando para a gente se tornar vegano, né, vegetariano, não, mas quando a gente consome exagero, né, a gente sabe, um animal, um boi, uma vaca, ele consome muita água também. Grande parte do corpo dos animais, de todos nós, é água. Então, quando a gente consome muito isso, isso causa um desequilíbrio. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, pesquisar aqueles produtos que têm um selo ecológico, um selo ambiental, de preservação de rios, de preservação de mananciais, para que a gente possa realizar esse consumo mais consciente, esse consumo mais saudável. Tá? Perfeito! Assim, você falava e aí me veio na lembrança o nome disso, chama-se água virtual.
porque é água que a gente não vê, mas que tá no livro, que tá na roupa, que tá no biscoito que você comeu e que você não tem noção da quantidade de água que aquela indústria, que aquela fábrica, que aquela empresa precisou para poder gerar esse produto, gerar um alimento. A gente chama isso de água virtual. Água dos rios, elas podem servir para o abastecimento, né? Enfim, a água do rio pode servir como meio de transporte, navegação, e muitas vezes, é o caso aqui do Brasil, ela é utilizada para a geração de energia. Então se constrói as usinas hidrelétricas, aproveitam os cursos dos rios e são normalmente de planaltos, mas também isso não é necessário ser somente de planalto, e constrói as usinas hidrelétricas. Então, parte dessa luz que está iluminando a gente, permitindo que a gente se conecte pela internet, ela é gerada a partir da água, né? E se a gente for pensar e sair dos rios, né, sair dos aquíferos e for para os mares e os oceanos, economicamente falando, Dudu, como é que a gente pode explorar economicamente falando um mar Então, ou um dentro dos oceano? mares e oceanos, a gente tem muito mais quantidade de seres vivos do que aqui na Terra, né? A escala é de quase 3, 4 vezes mais seres vivos nos mares e oceanos do que aqueles que a gente tem na Terra. E com o passar do tempo, esses seres foram morrendo, entrando em decomposição, formando o petróleo. Então, muito do petróleo que a gente tem explorado no mundo hoje, eles são oriundos dessas regiões oceânicas. Então, o petróleo, que é fonte de combustível para carros, para caminhões, para um monte de coisa, né? Ele é explorado muitas vezes em grande quantidade nos leitos dos oceanos, abaixo lá dos oceanos, na soalha dos oceanos. Isso aí, Ju, obrigado. A pesca, ela é uma forma também de se explorar os mares e oceanos. Existem nações que vivem exclusivamente. A maior parte do consumo alimentar deles provém da pesca marítima. Isso o sal, hein, Ju? O sal que a gente utiliza no nosso dia a dia, esse salzinho que coloca ali na salada, tempera o nosso alimento, ele é proveniente do mar. O sal marinho é um mineral, né? Então, bota aquela água toda ali represada, ela vai decantando, né? O sal vai para o fundo, a água evapora, aquele sal passa por um processo de tratamento químico e aí ele pode ser consumido. Então, é muito importante. A água, ela é fonte, sim, inimaginável de vida, tá certo? Acho que a gente falou tudo, hein, Ju? Sim, sim, né? Senão, claro que, olha, tem muito mais para se dizer sobre a água. A gente poderia gravar até outro vídeo falando de outras coisas sobre a água, mas a gente também não quer esgotar esse assunto. Ficou curioso? Quer saber mais sobre alguma coisa sobre a água que a gente não falou nesse vídeo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu recadinho pra gente, deixa a sua sugestão de temas, do que você gostaria que a gente estivesse aqui explicando, conversando. E já se inscreveu? Não? Vamos lá, se inscreve porque a gente tem uma meta, a gente quer chegar aos No nosso 700 canal, se inscritos. inscrevam, compartilhem esses nossos vídeos. São vídeos muito interessantes. Eu tenho certeza que eles vão poder contribuir de alguma forma para o enriquecimento, para o conhecimento de vocês, tá bom? Valeu, galerinha!